Salve, salve família! Estamos aqui no nosso primeiro podcast sobre construção de cenários, world building. Meu nome é Mariano Schmidt, estou aqui com meu parceiro Luiz Henrique Bade. Pode se apresentar. Salve, salve. Bom, como já adiantado, meu nome é Luiz Henrique. É um cenário curioso, porque eu sou mais velho, mas o Mariano tem mais experiência do que eu nesse quesito. E nós estamos aqui para falar sobre um tema que é subestimado, por assim dizer, pela maior parte dos construtores de cenário, que é a função dos conceitos filosóficos e a sua aplicabilidade nesse processo de world building, de construção de cenário. Nós separamos aqui algumas pautas específicas para debater, mas antes disso, eu acho que vale a pena citar precisamente qual é essa importância de debater conceitos filosóficos e o que o construtor de cenários pode ganhar com isso. O que você acha sobre o assunto? Então, filosofia ela pode ser aplicada em grande parte das coisas, tá ligado? Então, desde o motivo para a magia existir no seu mundo. Você pode explicar com diversos temas com um interesse um pouco mais filosófico do que científico, por exemplo. Explicar como religiões dentro do seu cenário vão ser afetadas e vão afetar a filosofia do mundo. Então, como que tal organização pode interferir na forma de pensar daquela sociedade, daquele continente ou até do mundo inteiro. Então, a filosofia ela abrange muitas coisas. Eu acho interessantíssimo já começar com esse tema como nosso primeiro podcast, porque ele abrange muitas coisas, então a gente já começa contando diversas formas de aplicar uma coisa simples, que é a filosofia, entende? É simples no conceito, mas na hora que você vai se aprofundando, você vê a sua complexidade e como ela consegue realmente ser muito impactante para tudo que você quiser trabalhar com ela. E já para começar o nosso tema, explicar um pouco sobre filosofia, né? Que acho que é importante já pautar o que seria. Perfeito. Ah, Só complementando as suas considerações iniciais, a filosofia, a reflexão sobre conceitos filosóficos realmente é uma área muito ampla para a construção de cenários e uma área que fornece alguns exemplos e sistemas que são, que nem eu disse mais cedo, ignorados parcialmente ou até totalmente. É muito comum ver em construção de cenários pessoas focadas em política, focadas em economia, focadas na história desse mundo. Mas existem outras searas que podem ser exploradas, e a ideia de conceitos filosóficos pode ajudar nisso, né? Então, para que o mundo seja verdadeiramente imersivo, para que ele realmente seja uma boa fonte de entretenimento, é essencial, eu diria, falar sobre como populações pensam, o que certos indivíduos importantes para a história daquele mundo iriam fazer, como eles enxergavam as circunstâncias do seu país, do seu continente, daquela região específica, talvez, dentro de uma nação. Então, a filosofia pode nos ajudar a compreender absolutamente tudo disso e muito mais, é claro. Agora, Perfeitamente. indo para a pauta específica de filosofia, é interessante notar que o conceito de filosofia é polissêmico, ou seja, ele tem vários significados possíveis. Filosofia pode ser, claro, uma disciplina específica que todos conhecem, mal ou bem, mas também pode se aplicar, por exemplo, a um modo de pensar, né? A gente escuta o tempo todo pessoas falando: não, essa é a minha filosofia, esse é o meu modo de pensar, é assim que eu enxergo as coisas. E eu acho que é esse o nosso gancho para começar a falar sobre o conceito específico de filosofia dentro de uma construção de cenário. Porque, que nem eu disse mais cedo, qualquer ação política, econômica, qualquer estrutura histórica vai inevitavelmente ser orientada pela forma como indivíduos ou grupos pensam sobre eles e sobre o mundo que eles habitam. Perfeitamente.
E isso é um ponto muito importante para ser levantado, que é, como você já citou, a forma de pensar vai moldar a forma de agir. Logo, a forma de agir afeta completamente como o seu, como a narrativa vai ser movida, mas como quem está de fora vai ver o que está acontecendo dentro. Então, por exemplo, a filosofia vai moldar a sociedade a pensar de uma forma que faz com que sua forma de pensar limite ela a agir de outras formas. Então, até certo ponto, a, a forma de pensar sempre vai estar limitando a forma de agir. O que você pensa é o que você faz. E a filosofia ela está intrinsecamente ligada a isso, né? Ah, é muito importante, então, a gente já estar debatendo inicialmente sobre isso, porque se você tiver uma ótima filosofia, uma ótima explicação para as coisas a partir de uma filosofia clara, te dá um leque de possibilidades muito mais críveis e razoáveis para você aplicar no seu cenário. Por isso que o conceito que a gente está trazendo é conceitos filosóficos aplicáveis, quando a gente realmente põe em prática o ato, né? Como que aquilo vai ser usado dentro do meu cenário. Pode ser ele mágico, pode ser sci-fi, medieval, mundo moderno, independente do que for, a filosofia vai estar lá dentro. Isso é claro, entende? Então é muito interessante a gente estar trabalhando com isso. Sim, sim. E pulando já para alguns exemplos, né, já que a ideia é debater como esses conceitos podem ser aplicados, um próprio exemplo que o Mariano mencionou, o aspecto da magia, é profundamente orientado por uma filosofia. Não só no sentido de construção de como a magia funciona, ou seja, o pensamento da magia per se, o pensamento da magia como algo interessante em si só, mas também uma questão de como a magia é vista pela sociedade ou pelas sociedades que a praticam, que a desenvolvem. Então, se você tem, por exemplo, uma forma de magia que desafia o pensamento social estabelecido naquela sociedade, o mais provável é que essa forma de magia seja rejeitada, pelo menos inicialmente, até que as pessoas estejam suficientemente acostumadas com aquele projeto para que ele passe a fazer parte da vida social. Num cenário mais para cyberpunk, steampunk, ou seja lá o que for, a tecnologia pode fornecer esse tipo de exemplo. Da mesma forma como inovações no campo do místico, no campo da magia para um cenário de fantasia, podem entrar em conflito com as filosofias particulares de grupos ou de pessoas, a tecnologia também pode exercer esse papel. Então, se você tem uma nação, por exemplo, que acredita numa organização racional das coisas, mas também acredita que essa organização racional existe naturalmente no mundo, talvez essa sociedade entre em conflito com a noção, por exemplo, da alteração genética por parte do homem, porque isso pode ser visto em algumas interpretações como uma violação dessa racionalidade que naturalmente existe no mundo. Você consegue pensar em algum outro exemplo, Mariano? Deixa eu ver. Esse ponto que você levantou é realmente importantíssimo. Como a forma de pensar vai trabalhar a vinda de coisas novas. Quando a gente trabalha com coisas novas, magia ela vai estar ali bem focada. É realmente onde eu tenho mais costume de trabalhar, que é o lado arcano das coisas. Então, por exemplo, a gente vê muito em cenários como é trabalhado a magia negra, né? O lado negro da força de Star Wars, a magia escura de certos locais. E isso é aplicar a sua forma de pensar. Porque por que aquilo ali é tratado como ruim? Não é porque não é porque é escuro, tá ligado? A cor não vai afetar. É alguma coisa a mais. É algo que ele representa e que vai contra a forma de pensar de um povo. O porquê aquilo ali é escuro? Talvez seja porque aquela magia possa corromper e as pessoas querem fazer com que a magia seja simplesmente algo intrinsecamente bom. Em nenhum ponto ela pode te afetar de forma maléfica. Então, por exemplo, o lado negro da força. Não, o lado negro não pode ser usado. Esse é o lado ruim porque é usado para expansionismo, invasão,
te traz novas capacidades, mas te corrompe durante o processo. Isso não é bom. Isso é uma forma de pensar. Porque se uma sociedade não liga para isso, tipo, a nossa sociedade trabalha com expansionismo e avanço. Ah, mas te corrompe, isso não é um problema. A gente precisa cumprir nossos objetivos. Essa é a nossa forma de pensar. É o que, por exemplo, o lado negro da força de Star Wars faria. Então, a filosofia está aplicada aí. Qual é a sua, no caso, a filosofia de vida? O que você pensa? Entende? E a magia, ela brinca com isso, a tecnologia brinca com isso. Então, por exemplo, Cyberpunk 2077, a gente tem o caso do personagem principal, que ele é corrompido pela tecnologia lá, e ele ganha uma consciência a mais, que é a do ator lá do Keanu Reeves, não vou lembrar o personagem agora. Mas ele é corrompido pela tecnologia até certa parte. De uma tecnologia que foi usada por um motivo ruim, por uma causa ruim, e as consequências foram trazidas em pauta naquele jogo. E essa forma é muito, muito usada, ok? Como algo pode ser visto de duas formas, entende? Ah, como que essa magia ela chega no mundo e traz uma forma de pensar de povos diferentes. Pô, o que você precisa entender é que nunca o mesmo conceito vai ser visto pelas mesmas pessoas da mesma forma, ou de pessoas diferentes pela mesma forma, tá? Então, o lado negro da força não é o lado mal da força, é o lado negro. Se você quer usá-lo, você vai usá-lo. Se você não quer usá-lo, você não vai usá-lo. Isso não significa bem ou mal. E é muito importante pautar isso. É simplesmente forma de pensar. E tratar isso é muito importante. Porque você traz mais densidade para, por exemplo, uma narrativa, se for um livro, para o seu cenário, se for um world building, que é a densidade de que não existe bem ou mal. Entendam isso. É a sua forma de pensar, é o ponto de vista, é aquele que enxerga. Entende? E a filosofia, ela entra ali no porquê que aquela pessoa pensa assim. Já começando a encaminhar o papo para um fechamento dessa primeira análise, eu acho que a lição que fica é que a filosofia é algo estruturado, mas também estruturante. Ou seja, é estruturado porque ela sempre precisa estar balizada, confirmada ou refutada pelas categorias de pensamento que aquela sociedade, que aquele grupo, que aquele indivíduo já possuem. Mas ela é estruturante porque uma vez que essas noções, uma vez que essas visões de mundo entram no meio social, elas começam a mudar essas categorias de pensamento que eu mencionei. Então, voltando pro exemplo que eu mesmo forneci um pouco mais atrás, se você tem uma forma de magia que desafia as crenças de mundo de uma população, essa forma de magia muito provavelmente será rejeitada num primeiro momento. Que nem eu disse, num primeiro momento. Porque a filosofia daquele povo é estruturada. Ou seja, ela depende das categorias sociais que já existem. Mas, conforme aquela forma de magia perdura, num primeiro momento com alguns rebeldes sem causa, por assim dizer, dentro daquela sociedade, que continuam a estudar aquilo, é perfeitamente possível imaginar que depois de um tempo, essas noções ganhem força dentro do meio social. E aí essas considerações deixam de ser estruturadas e passam a ser estruturantes, ou seja, elas passam a moldar a visão de mundo daquela população. Eu Sim, acho que essa é a principal lição para lidar com o conceito de filosofia em si dentro de um cenário. perfeitamente. E já trazendo uma outra pauta agora, que a gente já está falando sobre magia, começamos agora sobre como ela afeta o imaginário das pessoas, como ela é trazida em pauta sobre o que pode, o que não pode, o que rege, o que não rege. Agora a gente pode entrar num âmbito um pouco mais o que é a magia, o que é o mundo e como isso vai ser trabalhado num cenário, por exemplo, um pouco mais medievalístico, onde a magia ela é mais presente, logo você busca explicar coisas um pouco mais a fundo. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui em algum que explique. Senhor dos Anéis, Terra-média. Você explicar o nascimento do mundo a partir de um deus
e que a partir desse Deus nascem-se vários outros deuses, ou explicações um pouco mais abrangentes, né? E isso a gente já tá caindo um pouco numa vibe de metafísica, certo? Perfeitamente. Ah, bom, é até interessante porque a palavra metafísica, que é atribuída frequentemente a Aristóteles, nunca foi dita pelo Aristóteles em si. Esse termo entra em análises sobre Aristóteles depois. Nos livros dele, ele chama a questão da metafísica de sabedoria. E o nome dessa ciência é sabedoria porque ela é puramente especulativa. Ela não é uma ciência prática, ela é uma ciência especulativa. Então, nós estávamos falando agora sobre a função estruturante das categorias de pensamento sobre o mundo, mas agora a gente pode falar sobre as categorias de construção do próprio mundo, já que, e agora usando a palavra moderna, a metafísica é aquilo que transcende a física, aquilo que existe depois da física. A ideia é precisamente você formular leis, formular regras, formular entidades que moldam o mundo daquela maneira, da maneira como ele efetivamente funciona no seu cenário. E a parte mais interessante disso é que você não precisa seguir nenhuma regra prévia. Você constrói essas categorias. Isso dá uma liberdade muito grande para o autor. Perfeitamente. A gente consegue ver isso facilmente em, por exemplo, causa não causada, apresentada por Aristóteles, que demonstra onde algo, para ser agido, precisa de uma causa anterior. Tá? Então, se você for voltar para todas as causas das causas, você chega em um ponto final onde ele precisa ser gerado sem uma ação anterior. Ele só é, não passou a ser, ok? E isso é fácil de você pensar. Então, por exemplo, para você esticar uma mola, você precisa mexer o seu braço. Para você mexer o seu braço, você precisa usar seu músculo, que está consumindo energia que foi gerada pelo seu corpo, que foi retirada de um alimento, e esse alimento foi gerado da terra, que cresceu por causa do sol. E o sol foi gerado por causa de uma explosão, que no caso é o Big Bang. Então você entende que tudo tem uma causa anterior e em algum momento você chega numa causa que não pode ter sido gerado por algo antes dela. Porque senão a gente ou entra num looping ou a gente entra num processo infinito, ok? E não é o caso. A gente precisa em algum momento chegar a um ponto onde algo sempre foi, é e sempre será. E ele foi o ato inicial para todas as coisas à frente dele acontecerem, mas ele nunca foi necessário ter ocorrido por algo anterior, ok? A gente tem como explicação, por exemplo, em diversos cenários de formas diferentes sendo aplicadas. Então, quando a gente usa o caso de um deus que gerou o universo, Zeus, Odin, no caso não foi Odin, né, na mitologia nórdica, mas para simplificar, Odin, Zeus, até o deus de Senhor dos Anéis, que eu esqueci o nome agora, o primeiro, Eru Ilúvatar. Eru-Ilúvatar. Ou até mesmo algo como Quetzalcoatl na cultura asteca. Perfeitamente. A gente tem esses deuses criadores que geram as coisas, mas não foram necessários serem gerados por algo anterior a eles. Eles geraram as leis, conceberam as regras, desenvolveram as noções, e a partir disso, você tem uma explicação muito sólida para o que você quer trabalhar dentro do seu cenário. Se o seu Deus quis fazer algo dessa forma, foi pelas suas noções, pelas suas concepções, pelas suas ideias. E só por isso já se fecha. A causa não causada é uma explicação perfeita para uma motivação para o universo simplesmente existir, entende? Sim, e desenvolvendo um pouco essa argumentação e introduzindo conceitos que o próprio Aristóteles usa, ele pensa em termos daquilo que ele chama de substâncias. Para ele, substâncias são como os tijolos que constroem uma casa. Se a casa é a nossa realidade, as substâncias são
os tijolos que compõem essa estrutura. E é interessante porque, e isso você já adiantou, para Aristóteles a sequência de causas e consequências que resulta na realidade que nós conhecemos precisa ter um começo bem definido. A argumentação dele é excelente. Se essa sequência não tem um começo definido, ela é infinita. E se ela for infinita, nós nunca vamos saber absolutamente nada sobre ela, porque independente de quantos elementos nós conhecemos, se essa sequência é infinita, nós sempre estaremos igualmente distantes de conhecer o todo. E essas substâncias, que são, como eu já disse, os tijolos que constroem a realidade, se apresentam a nós, a mente consciente, por meio das suas propriedades. E o Aristóteles argumenta que a propriedade mais básica que pode existir numa substância é a existência. Na verdade, ela é tão básica que o Aristóteles nem considera a existência como uma propriedade. Se você pode falar de algo, é óbvio que esse algo existe. E a ideia do Aristóteles é que em uma sequência, vamos supor, numa sequência onde A gera B. Bom, se A gera alguma qualidade em B, então A precisa ter essa qualidade. Ele não pode gerar algo que ele não tem. E mais do que isso, A precisa ter essa quantidade, essa qualidade, perdão, em mais quantidade do que B. Então, para dar um exemplo não diretamente de Aristóteles, mas dos escolásticos, de São Tomás de Aquino e tal. Deus gera o homem. E o homem é uma criatura boa, por sua natureza. Ora, se o homem é gerado por Deus e o homem é bom, então Deus precisa ser bom também. E mais do que isso, Deus precisa conter dentro de si mais bem do que o homem. Ele precisa ser mais bom, por assim dizer, no sentido de ter mais bondade do que o homem. E a questão da causa não causada é exatamente isso. Se o mais básico que existe para uma substância é existir, então se você regride nessa sequência, você chega a substâncias que existem mais e mais, ou seja, que são mais e mais necessárias, até que você chega na substância que começa toda essa sequência. E ela é absolutamente existente, ela simplesmente precisa existir. E a coisa interessante na construção de cenários é que essa causa não causada que gera toda a sequência que resulta na realidade que você está narrando no seu cenário, pode ser qualquer coisa. Nós demos os exemplos de deuses, mas também podem ser forças naturais. Pode ser um grande evento cósmico, como o Big Bang, que o Mariano citou. Você pode pensar, inclusive, em uma realidade ser o resultado do choque de outras duas realidades que existiam anteriormente. Então, para mim, é uma das partes mais interessantes da construção de cenários, porque você pode arrumar qualquer desculpa, por assim dizer, qualquer justificativa para que o seu mundo seja da forma como ele é. Não existem regras nesse sentido. Perfeitamente. E isso, como você falou, é um leque muito grande mesmo, sobre qualquer coisa. E o interessante quando você trabalha com causas não causadas, ou aquelas que geram tudo, e no ponto que você leva onde para A gerar B, A precisa ter B em maior quantidade, a gente pode simplesmente falar que A pode ter qualquer coisa que você precisa que ela tenha. Então, quando você quer explicar o porquê que a magia existe no seu mundo e não sabe explicar, meu Deus, no momento que o universo passa a existir, essa lei é gerada porque a lei inicial possuía ela. Acabou. Então, se você tem um mundo onde possuem deuses, ou um deus inicial que gera outros deuses, ou um deus inicial que gera as pessoas, não existe um panteão, é simplesmente um deus, é a religião monoteísta. Ou não se sabe se existem realmente deuses, as religiões são vagas, não existe tanta presença dos deuses. Mas existe, por exemplo, a magia, e aí a magia ela é interpretada pelas pessoas de acordo com as suas filosofias, com as suas concepções de religião. A forma em que a magia é concebida pode ser por um deus,
pode ser por uma força da natureza, pode ser pelo choque de duas realidades, pode ser por N motivos que você acha interessante, onde você simplesmente diz: a causa não causada, o meu ato gerador, ele possuía conceitos, leis dentro dele. E um desses conceitos, uma dessas leis, era a magia, era o arcano, era o domínio, era o bending do Avatar ou algo do gênero. Simplesmente é. E depois desse step up, depois desse seu primeiro passo sobre a explicação da magia, depois que você explica a magia, você pode entrar a fundo em como a magia funciona. Como que o universo, como que Deus, como que a força da natureza gerou a magia e as suas leis que limitam, que ajustam, que equilibram a existência dela mesma. Então, como que você pode usar a magia? Em Avatar você pode usar quando você se move, a movimentação do seu corpo. Você é limitado para um elemento essencial. Você nasce podendo controlar o do fogo, logo você não pode controlar o de água. Você pode controlar o de terra, mas não pode controlar o de ar. Isso são as leis aplicadas na magia, ok? Limitações. O motivo por elas existirem são meio assim, você não precisa saber muito. Mas se você quiser explicar, o cenário de Avatar pode chegar com qualquer explicação que vai ser importante. Porque a causa não causada, na maioria das vezes, ela é transcendental ao próprio universo, porque o universo foi gerado por ela. Então, é algo complexo se explicar o porquê que essa causa não causada essencialmente gerou esses atos. Tipo, por que que essa lei atinge a magia? Não é algo tão fácil de se explicar porque ela foi gerada por algo superior às próprias leis do universo. As leis do universo não são regidas por elas, porque ela possui essas qualidades e ainda mais outras qualidades, entende? E isso já é uma ótima explicação inicial, um conceito interessante para se trabalhar, para explicar a magia, como ela vem e como você vai querer usar as leis que são aplicadas em cima dela. Mas isso não só em magia, você pode explicar o porquê que a gravidade não existe, porquê que a sua Terra é plana, porquê que a sua Terra é uma rosquinha, porquê que, cara, o seu sistema solar é por 3 sóis e 4 planetas. Por que que o seu planeta ele é do avesso? A Terra ela aponta para dentro dela mesma e dentro dela no centro existe o Sol. Por que que é assim? Porque Deus quis. Pô, porque a força da natureza inicial gerou isso. Era qualquer coisa. E é interessantíssimo quando a gente entra nesse papo, porque às vezes nós nos sentimos limitados por algumas regras que nós implicamos ou porque não conseguimos uma boa resposta. A filosofia ela tá lá para você não ter mais dúvida sobre conceitos que você quer usar. Eu simplesmente vou querer usar isso. E as explicações que você vai dar não vão ser vagas, não vão ser desculpas, entre aspas. Vai ser algo interessante. Eu acho que um dos principais. Eu acho que é um pouco cruel chamar de erro, mas uma das principais limitações dos construtores de cenário, quando eles fazem essas regras iniciais, é pressupor o nosso mundo, pressupor o mundo do autor. Tomar por certo que um mundo de fantasia ou um mundo de ficção científica funciona, ou pior, que deve funcionar como o nosso mundo funciona. Claro, o propósito de fazer uma obra de fantasia é precisamente pensar em outros estágios de realidade. E a questão da causa não causada, a questão da substância que gera todas as outras substâncias, é curiosa e muito libertadora, que nem você muito bem colocou, precisamente porque, e aí voltando para a argumentação de Aristóteles, você não precisa se ater a um conjunto de regras que seja muito parecido com as regras do nosso mundo. Aristóteles mesmo já dizia que aquilo que efetivamente existe é uma porção, uma fração daquilo que pode existir, certo? Ora, evidentemente, se algo existe, esse algo pode existir. Tanto pode que existe. Mas isso gera um estágio de imaginação em que o construtor de mundos tem uma liberdade enorme para pensar o que ele quer que seja a causa não causada, o que ele quer que seja
o começo do universo e o que ele quer que esse começo do universo gere. É possível, inclusive, pensar numa causa não causada que contém todas essas possibilidades, contém não só tudo aquilo que vem a existir, mas tudo aquilo que pode vir a existir. E uma causa não causada dessas pode gerar um cenário muito interessante, por exemplo, em que as leis da natureza que regem o mundo não são harmoniosas entre si. Já que é uma causa não causada que contém toda a possibilidade de existência, por que não pensar numa causa não causada que gera leis que entram em conflito entre si? E a partir daí, e voltando para a questão da filosofia ser estruturada e estruturante, eu acho que é interessante a gente pensar agora num outro conceito filosófico muito relacionado a profecias e previsões de mundo, que é o conceito de dialética. Já que você tem, no exemplo que eu acabei de mencionar, uma causa não causada que gera leis naturais não harmônicas entre si, será que essa causa não causada também pode gerar uma ordem dos acontecimentos do mundo, do começo até o fim da existência? Faz sentido demais. Eu acho que é muito importante a gente trabalhar esses conceitos sobre caos, sobre ato e potência, numa vibe um pouco mais Aristóteles, que é aquilo que, como você citou, aquilo que é e aquilo que pode ser, e tudo ali estar dentro desse ato inicial, e brincar com o caos, né? Como que você vai querer trabalhar isso? E pontuar a dialética é muito interessante, que é a ideia de você ter uma tese inicial, uma ideia inicial, logo após uma antítese, uma nova ideia, uma resposta a essa ideia. E não necessariamente uma ideia, pode ser realmente um conceito, uma lei, uma regra, e essas leis se responderem entre si, se correlacionarem, se anularem, para trazer mais viabilidade, mais diversidade para os conceitos aplicáveis dentro do cenário. E a gente tem a síntese final, né? Que seria a aplicação em si, o que finaliza a pergunta e a resposta da dialética, né? Sim, sim. E é interessante porque eu levantei a possibilidade de um caos, como você mencionou. Eu levantei a possibilidade de um ato primeiro que gera a desordem completa. Mas a dialética é o contrário disso. É possível pensar na dialética como uma ordem completa, uma ordem absoluta, já que você tem essa estrutura de tese, antítese e síntese. E aqui é importante pontuar que quando nós falamos de dialética nesse podcast, a gente está pensando principalmente na dialética de Hegel, mas Hegel não foi nem o primeiro nem o único a falar de dialética. E é claro, o construtor de mundos é livre para escolher qual versão da dialética ele quer usar no mundo dele, e mesmo se ele quer usar uma noção de dialética. Mas a dialética hegeliana parte precisamente desse princípio de uma ordem pré-estabelecida para toda a história humana. E é interessante notar que esse processo, primeiro, não está limitado a uma grande tese, uma grande antítese e uma grande síntese. Na verdade, Hegel, em pessoa, já postulava que essa dialética acontece com várias teses, várias antíteses e várias sínteses. E se você trabalha com isso, a síntese de um processo dialético pode tranquilamente se tornar a tese de uma nova dialética, né? E segundo, notar os efeitos que isso pode ter dentro da sociedade do seu mundo. Ora, se o seu mundo tem uma ordem pré-estabelecida, já desde a criação do universo, imagine o choque de alguém dentro do seu mundo que é a primeira pessoa naquela sociedade, naquele país, naquele continente, seja lá o que for, a descobrir que essa ordem existe. Imagina como essa pessoa, como esse cientista, como esse teólogo, seja lá o que for, vai ser tratado pela sociedade dele. Será que a cultura em que ele está inserido vai responder de uma maneira positiva? Porque
A dialética, nesse sentido, pode ser interpretada por uma sociedade, por exemplo, como a existência de um deus ou de um conjunto de deuses. Existe uma ordem estabelecida, logo as divindades existem. Mas também pode ser interpretado por uma sociedade um pouco diferente como algo absurdo, a negação da liberdade humana, por exemplo. Perfeitamente. Isso é muito interessante a gente pontuar como a gente pode ter uma regra, uma ordem sobre as coisas, e um ponto que você levantou que é a descoberta dessa ordem. Caso ela exista, e as interpretações que nós vamos ter sobre elas. A partir do momento que a gente entende que existe uma ordem, então, por exemplo, ideias vêm de ideias anteriores que tiveram suas sínteses formadas, né? A gente cria certos desenvolvimentos na história que são muito importantes. Então, por exemplo, a gente tem a criação de um conceito, de uma concepção ideal do homem. Ele pensou em uma ideia. Nós normalmente teremos uma ideia em resposta, depois uma síntese final sobre isso, e ela se tornará uma nova tese para ser respondida. E assim a gente cria uma evolução de pensamento. E isso é muito importante para você conceituar na sua ou narrativa ou no seu world building mesmo, no seu cenário, porque demonstrar como linhas de pensamento, evoluções aconteceram e não só de pensamento, tá? Desde história, acontecimentos gerais, eventos importantes ou até mesmo de Deus, como você pontuou sobre o livre-arbítrio, entende? Se você tem uma ordem geral das coisas acontecerem, você pode interpretar ela como um ato limitante, um conceito limitante para o mundo, ou você pode tratar como uma nova descoberta, como você bem citou. E isso é muito interessante. Se o seu mundo ele tem um conceito muito aplicável, como por exemplo da dialética, que é uma repetição de fatos, uma ordem normal das coisas de acontecerem, elas podem ser interpretadas de diversas formas, tanto pela humanidade, como pelos deuses, como pelas leis que regem todo o universo. E isso abrange uma área muito grande de se trabalhar com muitas coisas, né? Definitivamente. E é um fator que muitas vezes os construtores de cenário subestimam. Porque você, como autor do seu mundo, evidentemente conhece toda a essência das coisas. Como você é aquele que cria a causa não causada, o primeiro ato e todas as consequências dele, evidentemente você, como autor, conhece a verdade sobre o funcionamento do seu mundo. Mas o construtor de cenários precisa ter em mente que as personagens envolvidas dentro daquele mundo não conhecem essa verdade. Então, se nós acompanhamos a história do pensamento em grande parte dos cenários, o que nós vemos é, para simplificar, a revelação para o espectador da mente do autor. É difícil ver uma tese errada na história das ideias de um cenário em particular. E isso é o que mais acontece na nossa própria história das ideias, no nosso mundo. Então, por que não usar essa possibilidade numa construção de mundos? Por que não pensar em um personagem que deduziu que existe essa dialética e estava errado? Ou por que não pensar em um grupo ou em um personagem que pensou que não houvesse essa dialética e estivesse errado da mesma maneira? Então, é o que nós falamos no comecinho dessa nossa discussão. As pessoas fazem o que fazem porque elas têm certas crenças. A crença justifica a ação em todos os cenários. Então, você tem um potencial absurdo para justificar, por exemplo, guerras. Porque se você tem um processo no seu cenário, dando mais um exemplo, parecido com uma colonização ou uma conquista por meio de uma campanha militar, e o povo que conquista acredita nessa ordem pré-estabelecida, mas o povo que é conquistado não acredita nessa ordem estabelecida, você tem um conflito de toda uma visão de mundo. Porque a premissa básica
das visões de mundo desses dois povos são conflitantes, elas são incompatíveis. Um povo acredita numa ordem estabelecida, outro povo não acredita. Então, um dos principais desafios para os conquistadores, para os vencedores, para os colonizadores, seja lá o que for, vai ser convencer essa população que eles acabaram de conquistar de que de fato existe uma ordem pré-estabelecida. E isso é absolutamente essencial, porque se eles não fizerem isso, eles vão lidar com revolta atrás de revolta atrás de revolta naquela região específica, porque a população que foi conquistada simplesmente não vai aceitar viver sob uma cultura com a qual eles simplesmente não concordam. Perfeitamente. Isso é realmente muito interessante. A ideia de ideias conflitantes, conceitos conflitantes e como isso pode acarretar em diversas formas de pensar. Então, por exemplo, a gente tem, novamente voltando para Star Wars, eu gosto de exemplificar muito em como a cultura pop já usa diversos conceitos que a gente está mostrando e como não é algo é, difícil, é um bicho de sete cabeças, mexer com filosofia aplicada. As palavras podem ser difíceis, mas na hora de que você, no momento que você entende, é muito fácil de aplicar. Então a gente tem a concepção de o que se pode ser usado e o que não pode ser usado dentro do cenário de Star Wars. Ao lado negro da força não pode ser utilizado quando você olha pelo lado dos Jedis. E pelo lado dos Siths, por exemplo, eles podem usar. E isso é uma ideia conflitante que pode sim acarretar numa guerra. Porque se eu vejo você usando algo que é proibido, você está cometendo um crime. Eu te prendo. Mas no seu mundo, no seu modo de ver, isso não é um crime. Então, isso gera um conflito. Eu preciso te prender porque você comete um crime. Mas esse crime só acontece no ponto de vista meu. No seu ponto de vista, isso não é um problema. Então, é o lado negro da força do Star Wars, que é um ótimo exemplo de guerras que podem acontecer por simplesmente opiniões. E no caso, dialética, que é essa questão das ordens. Como que você concebe a ideia de mundo, né? E eu acho que uma outra pauta interessante quando a gente olha sobre concepção de ideias, como que o mundo funciona, como que você categoriza o que é certo e o que é errado, seria o imperativo categórico, né? Não tem muito o que fugir. Kant dando suas aulas sobre imperativo categórico, né? E isso demonstra muito a forma de você agir em sociedade de acordo com as suas necessidades. Ah, definitivamente. Só colocando uma última vírgula no papo sobre dialética, existe o uso óbvio da profecia, se você pressupõe uma dialética. Ora, se a dialética é a ordem absoluta e você acredita nesse tipo de estrutura, com teses, antíteses e sínteses, um dos usos mais evidentes disso é o uso de profecias. Então, se você tem uma sociedade que acredita numa abordagem dialética a respeito do mundo, ela muito provavelmente vai ser caracterizada por uma força muito grande desse tipo de ação, profecias, previsões e coisas do tipo. Agora, voltando para a última discussão específica que nós pretendemos fazer aqui hoje, o imperativo categórico, sem dúvida, dialoga com essa questão de visões de mundo. Eu acho que é interessante contextualizar a ideia de imperativo categórico. Bom, primeiro, o imperativo categórico é uma noção teórica formulada por Kant, Immanuel Kant, um dos maiores filósofos da história humana. E o contexto em que o imperativo categórico, em que essa noção de imperativo categórico foi formada, já nos diz absolutamente tudo o que nós precisamos saber sobre como ela dialoga com visões de mundo. Kant escreveu em um período em que a autoridade da Igreja Católica e a credibilidade da religião caíam cada vez mais na sociedade europeia. As pessoas estavam deixando de acreditar na autoridade do Papa, não exatamente na existência de Deus, mas na pureza dos papas e dos cardeais e dos bispos. A reforma protestante, que tinha acontecido cerca de 2 séculos antes de Kant, já estava demonstrando seus efeitos com uma descrença cada vez maior nas autoridades tradicionais, autoridades religiosas tradicionais. E Kant
via isso, por um lado, com bastante otimismo, porque ele acreditava que esse enfraquecimento dos sistemas explicativos antigos poderia gerar novos sistemas explicativos, possivelmente melhores do que os antigos, mas ao mesmo tempo Kant via esse processo com suspeita e um pouco de pessimismo, porque ele acreditava que uma das principais funções, um dos principais méritos da religião, e aqui especificamente sobre a religião cristã, é garantir a questão da moralidade. Então, a visão de mundo, Kant pensava, a visão de mundo da população europeia já era profundamente marcada pelo cristianismo, e ele temia que sem o cristianismo a moralidade fosse enfraquecida também. Então, o imperativo categórico é um exemplo primoroso de como categorias de pensamento podem mudar a forma como alguém age, precisamente por causa disso. O imperativo categórico surge como uma tentativa de Kant de estabelecer uma moral que não era baseada na religião, e sim na razão. Exato. Isso é muito interessante. Antes da gente entrar realmente no imperativo categórico, é, pontuar melhor a questão da necessidade de ideias. Então, como você muito bem pontua, o imperativo categórico nasce de acordo com uma necessidade. O mundo, entre aspas, na visão de Kant, precisava de uma nova fórmula de pensar, de uma nova fórmula de agir, porque na concepção dele, a moralidade do homem poderia estar enfraquecida sem a força da religião sobre eles. E isso é algo muito interessante. Pensar que ideias vêm de acordo com necessidades, ok? Você pode ter concepções sem motivos, mas as que realmente vão impactar o mundo são aquelas ideias motivacionais e com motivações anteriores a elas. Então, no seu cenário, é interessante você entender que alguém vai ter uma concepção nova, uma ideia nova, uma busca nova, por exemplo, para descobrir novos conceitos mágicos, para criar uma nova tecnologia no seu cenário cyberpunk, para buscar novos caminhos na sua narrativa, seja ela uma narrativa mais aventuresca, então o seu personagem ele vai andar por novos mundos. Por que que ele vai buscar novos mundos? Pela necessidade. E eu acho que é interessante a gente pontuar isso antes, como que o imperativo categórico nasce por uma necessidade social, uma busca de buscar uma moralidade geral, uma fórmula de moral, porque a sociedade poderia estar sendo enfraquecida. E eu acho isso muito importante se pontuar, porque a gente, às vezes, numa narrativa, no world building, a gente não consegue trazer sem, explicações plausíveis porque certa coisa foi gerada, certa concepção, certo avanço, certa inovação. Algo que é muito dito é a questão de como as tecnologias são normalmente inventadas em guerras. Então, a Guerra Fria e o avanço dos foguetes para a Lua, desenvolvimentos militares, mesmo que usados de um objetivo ruim, os avanços tecnológicos de armas é algo incrível. Em tão pouco tempo a gente consegue gerar armamentos com capacidades nunca antes vistas anteriormente. Então, a gente tem essas concepções por causa da necessidade. As nossas inovações, nossas ideias, e o imperativo categórico, ele entra nesse meio. Eu acho isso muito interessante. É uma observação que precisa ser feita, né? Muitas vezes em construções de cenários, nós vemos os autores colocando, de fato, algum tipo de estrutura de pensamento para essa ou aquela raça, para essa ou aquela nação, para essa ou aquela classe social dentro de uma sociedade. E isso é excelente, mas muitas vezes os autores deixam a desejar no sentido de não colocar nenhuma mudança nessas estruturas de pensamento. Colocar que é assim que essa nação pensa, assim que essa classe social pensa, assim que esse continente pensa, e dar a entender que sempre foi assim. Mas conforme essas sociedades vão interagindo com outras que podem e devem pensar de maneira completamente distinta, conforme novos problemas
vão surgindo nessas sociedades, novas soluções são necessárias. E, claro, parte dessas novas soluções são as ideias que vão começar a orientar as ações dentro do mundo. E, como nós já debatemos aqui, o imperativo categórico é uma noção crucial para entender isso, porque foi exatamente por causa disso que o imperativo categórico foi lançado ao mundo. Ele era uma tentativa de uma nova solução para novos problemas que a Europa não vivenciava há mais de 1000 anos. Mas a ideia aqui é que o imperativo categórico, e aqui eu vou definir basicamente o que é o imperativo categórico, é a noção de que as suas ações são julgadas de acordo com a pergunta de se elas beneficiariam ou não a sociedade se fossem praticadas por todos. Então, um exemplo. Eu me pergunto se eu devo ou não assaltar alguém à mão armada. Para Kant, o que eu devo me perguntar antes de agir desse modo ou não é: ora, se todos na minha sociedade assaltassem à mão armada, a sociedade seria melhor ou pior? E aí, se eu chego à conclusão de que a sociedade seria pior se todos assaltassem à mão armada, então eu não devo assaltar à mão armada. Se eu chego à conclusão de que a sociedade seria melhor se todos fizessem isso, então eu devo. Mas essa questão do imperativo categórico é, como nós já demos a entender aqui, culturalmente determinada. Porque o que uma sociedade vê como bom, o que uma sociedade vê como melhor do que está, vai depender do que eles procuram no mundo. Isso é importantíssimo ser colocado, porque o conceito de Kant é a questão da moralidade no ato, né? O quanto que isso é bom, o quanto isso é ruim, o motivo, a intenção pessoal aplicada naquele ato. Então, um exemplo é por que você não aumenta o seu preço do pão exorbitantemente? Porque eu preciso que as pessoas comprem de mim. Então, essa é uma explicação, é um ato que você não está fazendo pelo dever. Você não quer que as pessoas tenham um pão por preço menor, ok? Você quer diminuir para conseguir vender, porque se o preço for muito alto, as pessoas não vão ter possibilidade de comprar, talvez vão comprar de outro. E isso é uma moralidade que não corre diretamente com o dever, mas respeita o dever, entre aspas, entende? Isso é muito interessante a gente estar pontuando, que é o imperativo categórico é sim um ponto importantíssimo para a moral de um povo, mas entender que quem está fazendo o ato pode ter visões diferentes do outro. Então, quando alguém se faz a pergunta: se eu fizesse isso e todos os outros à minha volta fizessem isso, o mundo seria melhor? Essa resposta não é absoluta. Quem está sendo perguntado pode responder da forma que bem entender, de acordo com as suas culturas, suas concepções, suas ideias, suas barreiras conceituais, que vão gerar respostas diferentes para o mesmo ato. Isso é interessantíssimo você pautar. Algo que eu gosto muito dentro de narrativas, dentro de cenários, é quando você traz aquela ambiguidade para o bem ou mal. Quando você caracteriza muito: esse daqui é o mal, esse daqui é o bom, não é legal. Não é legal, porque você traz algo muito preto no branco. Quando você traz uma narrativa densa, intensa, imersiva, é quando você traz para o vilão, o antagonista de uma história, o lado ruim de uma sociedade, uma explicação plausível por que eles acham que os seus atos são moralmente bons. Porque aquilo geraria avanço. Talvez não para um mundo inteiro, mas talvez para a sociedade que realmente importa. Então, por exemplo, quando a gente vê uma cidade expansionista. Ah, mas por que eu colocaria uma cidade expansionista num imperativo categórico, por exemplo? O imperador que está dominando os novos reinos, novas cidades-estados, ele simplesmente pode impor a sua ideia de que a expansão é importante para o meu império.
E o que importa é o meu império. O valor maior é o meu império precisa estar bem. Ele precisa estar saudável, intacto, precisa estar soberano aos outros. Isso vai ditar a moral dele sobre por que é bom invadir os outros, porque é moralmente certo, porque o que importa para ele, o valor do objeto, é o próprio povo e não o outro. Agora, quando você pergunta para o invadido, é moralmente certo invadir os outros? Óbvio que não. Porque o que vale para mim não é o mundo, sou eu. Eu preciso estar bem antes de tudo. Como assim eu vou estar sendo morto por uma outra galera que está vindo do nada? E isso a gente está criando uma densidade para o cenário, porque a gente não traz o bem e o mal, o preto no branco. É entender que se você fosse do lado invasor, você concordaria. E se você fosse do lado invadido, você também concordaria. E esse é o ponto do imperativo categórico. Não entender que existe um bem maior, uma categoria exata para o que é bom, tá ligado? É entender que pontos diferentes conceituam valores diferentes para ações diferentes. Então, o povo X vai ver uma ação com um valor diferente do que o povo Y. E principalmente é interessante você trabalhar isso quando a ação que você está usando como objeto interfere nos dois. Então, um invasor e um invadido, o atacante e o defensor, os dois atacantes. Então, isso é muito importante mesmo, porque você vai trazer realmente densidade para o seu cenário. E é interessante porque, em determinado sentido, é possível argumentar que Kant acaba caindo no mesmo equívoco que ele estava tentando evitar. Porque o imperativo categórico é uma tentativa de justificar a moral pela razão e não pelo cristianismo, mas Kant acaba pressupondo precisamente a moral cristã quando ele define o que é bom e o que é mal, o que é bem e o que é mal, o que é melhor do que está. E, só para complementar o seu exemplo, Mariano, é possível utilizar essa noção quando você fala, sim, de duas nações, quando uma invade a outra, de duas classes sociais, como uma invade a outra, mas você pode levar isso para o nível do indivíduo. Então, um exemplo que é até bem popular. Você tem um pai que cria uma criança em condições de miséria. E esse pai vê o seu filho ou a sua filha passando fome todos os dias. Em um determinado momento, incapaz de encontrar um emprego porque ele não é qualificado o suficiente para isso, ou qualquer outro motivo, tomado pelo desespero de ver a sua criança passando fome todos os dias, ele assalta alguém à mão armada e acaba ferindo a pessoa no seu desespero para pegar o que ela tinha a oferecer, que era valioso para ele naquele momento, provavelmente comida. E aí, quando questionado, você fez algo de errado, você feriu uma pessoa, você assaltou uma pessoa. A resposta do assaltante, a resposta desse homem pode ser sim, mas seria preferível eu assistir o meu filho morrer de fome? É algo a se pensar. Muito importante. Eu trouxe exemplos um pouco mais gerais para, por exemplo, cenários, quando a gente trabalha em um âmbito geral, world building, né? Quando a gente está citando como você trabalha o reino invadindo o outro, guerras acontecendo, e você se sente numa falta de explicações para o porquê essa guerra começou, por que esse ato acontece. Mas simplesmente você ser de um lado já mostra muito de quem você é, muito de como você pensa. E você trouxe agora para um lado um pouco mais narrativo. Imagina você escrevendo um livro e o simples ato do seu antagonista ser o antagonista não é porque ele nasceu ruim, nasceu mal, ele quer a destruição do universo, quer ser o rei do mundo. Não, é simplesmente necessidade. É entender que se você fosse ele, talvez você conseguisse ter as mesmas ideias. Isso é muito importante. Então, quando a gente vê o filme do Coringa, que lançou do Joaquin Phoenix, a gente entende na visão do Coringa, o filme inteiro é ele.
por que que ele se tornou aquilo. Talvez você não concorde com os atos dele, mas você, pelo menos, entende o porquê ele chegou lá. Qual foi sua linha de raciocínio, seu caminho de vida, o seu percurso de pensamento para gerar o Coringa. E eu acho muito interessante quando a gente lê Batman e percebe que a história de Batman contra Coringa é, na verdade, duas pessoas muito parecidas, mas que por acaso se tornaram completamente opostos. E ver como que o Batman, na verdade, poderia facilmente ter se tornado o Coringa da relação é muito interessante. Por isso que a gente tem essa questão de o Coringa precisa do Batman, mas o Batman também precisa do Coringa, e essas ideias um pouco mais intrínsecas ao conto dos dois. E aplicar isso numa narrativa é muito importante, muito interessante, para você demonstrar aquele lado do vilão, do antagonista, como alguém compreensível. Quando a gente vê o Thanos, a gente discorda como eu posso falar? Das ações dele. A gente discorda de, pô, matar metade do universo não é legal. Mas a gente entende o porquê ele quer isso. O meio de chegar a esse fim é errado. Mas o fim talvez não seja tão errado. O que que ele quer? Ele quer que exista recurso para todos os homens. Depois que a gente vê Eternos, a gente entende que talvez o Thanos até estivesse evitando a chegada dos Celestiais. Mas num primeiro âmbito, quando a gente vê Guerra Infinita e Ultimato, é simplesmente tem gente demais para recurso de menos. A gente mata metade da população e bola para frente. Você entende que o meio dele é completamente errado pelas suas concepções, mas o fim dele é correto. E aí os dois concordam em um ponto. Isso é importantíssimo para você trazer não só narrativa, vilões realmente cativantes, aqueles que trazem aquele sentimento de faz sentido? Ou, pô, dá pra entender o cenário ali dentro? Isso traz imersão. Eu acho que o principal ponto sobre narrativa, história, world building, cenário, o que for que você estiver trabalhando, quando envolve criação, é a imersão do crível e não do real. Eu acho que isso é muito importante. É você conseguir entender que aquilo poderia acontecer e você não se sentir muito desconexo daquilo. Não precisa ser realmente algo, nossa, precisa conceber as leis do mundo real, porque você não precisa respeitar isso, como a gente já citou quando estávamos falando sobre metafísica, ok? Mas dar a credibilidade para certos atos, e principalmente quando a gente trabalha com humanos, as suas dualidades, as suas perspectivas sobre o mesmo ato, é muito interessante para você trabalhar no world building. Eu acho que se nós fôssemos resumir essa ideia de imperativo categórico de uma maneira bem poética, talvez, seria possível dizer que o mal, o homem mal, não é mal. Ele torna-se mal. E mais do que isso, ele torna-se mal aos seus olhos. Bom, Perfeitamente. para encerrar o nosso podcast, eu acho que seria interessante nós tirarmos algumas conclusões sobre a importância da filosofia para a construção de cenários, à luz do que nós acabamos de discutir. Mariano, algumas considerações finais sobre a nossa discussão. Vamos lá. Eu acho interessante primeiro pontuar que filosofia é muito mais do que a gente falou. A gente simplesmente trouxe, vamos dizer, quatro temas principais, né, para se trabalhar. Mas filosofia corre um percurso extensíssimo sobre qualquer coisa que você queira trabalhar. Você pode ir a fundo sobre o imperativo categórico, entender novas possibilidades para o seu mundo. Filosofia não é algo que limita. Quando eu comecei a entender que filosofia pode ser aplicada em narrativa como algo que vai trazer densidade ou aplicado num cenário, num world building, num mundo, para trazer densidade também, filosofia não é limitante, ela é libertadora. Ela vai trazer novas formas de ver o mundo e apresentá-lo com novas características, seja metafísica. Como que eu dou explicação para novas leis que eu quero dar? Nossa, não sei explicar o porquê que a minha magia é assim. Causa não causada, talvez seja algo interessante. Explicar o que veio antes de tudo e como aquilo trabalhou as leis que ele possuía,
ato e potência. Não sei explicar o porquê que o meu vilão é assim, ou o meu vilão falta densidade, ele não tem intensidade nas suas explicações, ele não tem uma boa motivação para ser daquele jeito, imperativo categórico. Como que eu trabalho o ponto de vista, a perspectiva, o valor diferente de acordo, o valor relativo de acordo com um ponto de vista. Talvez o valor para mim seja baixo, mas o valor para você seja alto de acordo com a sua necessidade. Uma muleta para um cego é muito importante. A muleta para alguém que tem a sua visão perfeita não é. É um valor muito mais baixo. Isso é muito interessante. Imperativo categórico, o valor diferente, relativo, a forma de ver algo parecido. E isso entra na questão da magia que a gente trouxe no início sobre filosofia, quando a gente trouxe o primeiro tema. Como que a gente trabalha a forma de ver, a forma de pensar de um povo. A magia ela chega no mundo, ela é nova para tudo. Como que sua sociedade e as sociedades diferentes, porque como eu expliquei, povos diferentes veem a mesma coisa de formas diferentes e aí conectando com o imperativo categórico, como que um novo conceito vai ser apresentado, mas como ele vai ser visto pelos apresentados. Como que aquele que vai visualizar um novo conceito vai visualizar um novo conceito? O que ele vai retirar daquilo? Pô, a magia é algo realmente bom? É realmente ruim? É realmente interessante? Tudo isso é trabalhado, dialética entra naquele meio. Se o seu povo acredita numa ordem geral para as coisas, acredita em Deus, e Deus é a ordem, como ela vai ver a partir do momento que ela vê uma magia que é contra a ordem, talvez? Ou a partir do momento que vem uma nova organização, uma nova filosofia, uma nova religião que discorda da ordem, que acha que a previsibilidade não existe, que as coisas não estão sendo datadas por algo superior ou transcendental às coisas, entende? Tudo isso, os 4 pontos são muito interligáveis, mas também são muito mais aprofundáveis. Se tu quiser parar esse podcast agora e estudar sobre metafísica, sobre dialética, imperativo categórico, você vai ver que tem muito mais coisa ali dentro. E filosofia não é só o que a gente citou. Dá facilmente para a gente trazer conceitos filosóficos aplicáveis em World Building Parte 2, e a gente vai trazer conceitos completamente diferentes. Então acho muito importante esse primeiro tema que a gente trouxe nesse nosso primeiro podcast, e porque ele traz muita liberdade e não limitações. É exatamente por aí. É, e além de ser libertador, além de trazer profundidade para os seus mundos, introduzir conceitos filosóficos na sua construção de cenários gera algo que você já deu a entender, Mariano, que é escopo, amplitude. Você pode falar sobre mais coisas. Sim, é absolutamente necessário que você seja capaz de explicar como a política funciona no seu mundo, como a diplomacia funciona no seu mundo, como a economia funciona no seu mundo. Mas, se você consegue explicar isso e juntar a essa descrição como o seu mundo foi criado e quais leis regem a criação dele, como as pessoas se sentem em relação a isso ou aquilo, o que elas pensam umas sobre as outras, o que cada uma delas pensa sobre o mundo, sobre as leis que regem o mundo, sobre o conhecimento em si, sobre a própria vida. Se você consegue gerar conflitos no seu mundo que são baseados em crenças, o que mais acontece no nosso mundo. A gente tem um exemplo atualíssimo que é a guerra na Ucrânia, que é gerada sim por objetivos geopolíticos, mas por crenças. Crenças dos dois lados a respeito de qual é a melhor organização política, social e econômica do mundo. Se você consegue colocar todos esses aspectos, o seu mundo ganha profundidade, mas também ganha escopo. E aí, no melhor sentido da palavra, você deixa de fazer uma construção de cenário e passa a fazer uma construção de mundo. Bom, Perfeitamente. Mariano e eu esperamos que esse não seja o primeiro nem o melhor dos podcasts que nós vamos fazer. Eu agradeço muito a audiência e até a próxima. Perfeitamente. Aqui finalizamos nosso primeiro podcast e, obviamente, não será o último. Tentaremos trazer semanalmente esses podcasts. Por que semanalmente?
porque a gente realmente busca pesquisar nossos temas, a gente não troca ideia antes sobre os temas que a gente quer trazer para dar um pouco mais de sensação de conversa, porque é realmente o que a gente quer. A gente quer debater, a gente quer ter liberdade e debater com vocês também. Obviamente é uma comunidade que vai crescer com o tempo, a gente vai começar pequeno e vai crescer, a gente vai aprender, vamos ter nossas experiências dentro de podcasting, então melhorar equipamentos, entender como realmente fluir uma conversa de forma melhor. Isso vai tudo sendo trabalhado com o tempo, mas o ponto inicial nós vamos nos esforçar ao máximo para trazer o conhecimento, os conceitos melhores para você aplicar em qualquer coisa. E isso que é o que eu sempre tentei frisar nos meus exemplos. Não estamos falando sobre especificamente word building, mas falamos sobre narrativa, escrever um livro, falando sobre world building, criar um mundo, fazer o seu RPG ou a sua campanha de RPG, de D&D, de qualquer coisa que seja. Qualquer coisa que envolva criação, isso pode ser aplicado. E a gente sempre vai ter esse foco. Como você pode abranger muitas coisas dentro das suas possibilidades, dentro dos seus interesses, e é aqui que você vai encontrar esse tipo de coisa. Então aqui nós finalizamos nosso primeiro podcast, espero que vocês tenham curtido. Qualquer tipo de feedback, debate, se vocês quiserem adicionar alguma coisa em comentários, em qualquer coisa que seja, podem fazer, a gente vai ter muito interesse em visualizar o que vocês estão falando. E é isso, muito obrigado aí pela audiência, até a próxima e tchau, tchau.